Saúde dos irmãos, capaz do Senhor. Meus irmãos, o tema do estudo de hoje é a árvore revelará seu fruto, né? A árvore revelará seu fruto, na parábola do joio e do trigo. Em Mateus 13, 24 ao 30, a parábola diz assim, 24, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Enquanto a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. 27. E os servos do pai de família, indo com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque então o joio? E ele disse, o inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram, quereis, pois que venhamos arrancá-lo? 29. Porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos, e depois primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntais no meu celeiro. A explicação da parábola do joio e do trigo. A explicação fica em Mateus 13, 36 ao 43. Logo após a parábola do joio, que diz assim, então tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa e chegando ao pé dele, seus discípulos dizendo, explicam a parábola do joio, do campo, e ele respondendo disse-lhe, o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo 39, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Ele lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não se decepcione se algum irmão lhe decepcionar em alguma coisa, porque no mundo existe joio e trigo. Mateus 25, 32, 34, diz assim, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. 35. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. 36. Necessitei de roupas e vocês me vestiram,
Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. 40. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. As parábolas nos mostram divisão entre os justos e os injustos, e seus frutos bons e maus. O julgamento começará pela casa de Deus. 1 Pedro 4, 17 ao 18. Porque já é tempo de que o julgamento comece pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 18. Se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Deus julgará primeiro aqueles que se dizem filhos e depois o mundo. Senão, Deus não seria justo. Ele julgará primeiro aqueles que se dizem ser filhos e depois o mundo. O ímpio e o pecador rejeita e despreza o grande sacrifício de Cristo. Onde ficam aqueles que fazem isto? Não há esperança de salvação. Deus só salvará metade da igreja, só 50%. As parábolas nos mostram isso. Vamos ver. A parábola da rede, Mateus 13, 47, 52. 47. O reino dos céus é ainda como o que lançado ao mar e apanha toda sorte de peixes. 48. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia e então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. 49. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. 50. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. As 10 virgens, Mateus 25, 1, 13. Outro exemplo também é a parábola das 10 virgens. Essa parábola fala de divisão na igreja. 5 loucas e 5 prudentes. Metade. 5 prudentes tinham o azeite e tinham reserva, e as loucas não tinham a presença constante do Espírito Santo. Por isso foram barradas e Cristo não a conheceram, mas as 10 tinham algo em comum. Porque ambas 10 dormiram. Então o crente, por mais crente que seja, vai ter um momento de sono espiritual. Mas ele não permanecerá para sempre. Desperta, ó igreja, é tempo de despertar. Lucas 17, do 34 ao 36, diz assim: E eu digo a vocês, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, será tirada e a outra deixada. 35, 2 mulheres estarão moendo trigo juntos a uma será tirada e a outra será deixada. 36, 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. A Bíblia a Bíblia está falando de divisão. A árvore revelará seu fruto, né? Mateus 7, 15 e 23. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. 16. Vocês
Os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dos frutos bons, a árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhe direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticam o mal. Qual fruto você está produzindo? Podemos identificar os frutos da árvore. O trigo também erra, mas não permanece no erro para sempre. Exemplo, Moisés, ele matou, Abraão mentiu, Davi traiu, mas esses homens não permaneceram no erro para sempre. Já o joio não, começa errando e termina no erro. Vamos identificar se é joio ou se é trigo, com exemplos simples. Primeiro, compra e não paga. Quem é trigo, se tiver devendo, ele vende até a televisão de casa para pagar. Já o joio não, tá nem aí. Moisés matou. Foi uma vez. Moisés matou, mas só foi uma vez. Ele não continuou matando. Falar da vida dos outros, quem nunca falou? Atira a primeira pedra, né? Quem nunca falou da vida dos outros. Né? Falar quem nunca comentou, né, da vida de alguém. Mas viver a vida do outro é outra coisa. Terceiro, mentir. Quem nunca mentiu? Abraão mentiu, mas só foi uma vez. Mas isso não fez dele um mentiroso. Agora, levar uma vida de mentiras, a Bíblia fala que quem vive mentindo é filho do diabo, que é o pai da mentira. A figueira, Mateus 21, 18 ao 19, diz assim, de manhã cedo, quando voltaram para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou. A não ser folhas. Então disse, nunca mais dê frutos. Preste atenção. Imediatamente a árvore secou. Jesus manda a figueira secar porque ela parecia ter frutos, mas não tinha. Às vezes a gente podemos estar igual a essa figueira. Parecer que temos frutos e só temos folhas. Será um risco muito grande quando nos encontrarmos com Jesus. Desperta, ó igreja. Chegou a hora de despertar. Apocalipse 22, 20. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, a igreja está passando por um momento assim que está tendo muito escândalo nas igrejas, devido que o joio e o trigo, eles cresceram. E o joio está começando a aparecer, porque a hora da ceifa está muito próxima, está muito perto, né? Quero agradecer a todos. Essa mensagem Deus me deu ela no dia 21/4/2023. E hoje eu estou
passando aí para vocês. Muito obrigado. Deus abençoe.